Olá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um degradêzinho com o stencil. Para não ficar toda vez usando tecido, então com o próprio stencil dá para fazer um barradinho bem bacana assim. Depois eu passo um segredinho para mim poder cortar a parte de baixo, tá bom? Vamos lá? É super fácil de fazer e não tem segredo nenhum. O segredo é só vocês colocarem em prática. E assim, seus barradinhos vão ficar diferenciados dos tecidinhos também. E eu pego um stencil de barrado, vou colocar aqui, posicionar em cima aqui para fique certinho aqui, da onde eu terminei a pintura. Posiciono aqui. Com a fita crepe, só dou uma ajeitadinha e aperto aqui para ele não sair correndo. Uma dica que eu dou para não ficar correndo é vocês usar aquela cola de permanente da Acrylex ou da marca que vocês quiser. Passa um pouquinho debaixo do stencil com água, um tiquinho só, para colocar, para não ficar correndo, principalmente para quem é iniciante e não precisa usar fita crepe também. Aí passa por baixo, um pouquinho com a cola e a água, para não ficar muito grudenta. E coloca aqui, ela não corre, tá? É muito fácil de fazer. É só vocês passar por baixo do stencil, que aí dá super certo. Um pouquinho de cola permanente e um pouquinho de água, mistura e faz a misturinha e passa atrás do stencil. Assim, ajuda a não correr. Agora, eu pego um prato ou um isoporzinho, eu faço com isopor mesmo, e vou colocar a tinta, faço com a tinta pura, pego um pituá. Esse verde que eu estou usando é o verde erva doce, tinta pura. Eu vou passar todo na faixa de cima, para dar o degradê dos 3 tons de verdes, tá? Eu vou passando devagarzinho para não vazar para fora do stencil. Quando vaza, fica feio, aí não dá para recortar na parte de cima, né? Na de baixo dá para recortar, mas de cima já fica mais feinho. Então, ó, venho fazendo o movimento da pintura e do stencil também. Agora, eu vou pegar o verde kiwi, vou fazer na parte de cima do meu segundo componente do stencil. Passo a tinta e vou misturando, mesclando. Agora, eu vou usar uma remelinha só de verde na parte do verde de erva doce, que eu usei em cima. Cuidado para não usar muita tinta. Quando acontece isso de vazar um pouco para cima, eu tiro bem o excesso no pano e venho fazendo uma mesclagem. Depois eu venho com a tinta mais clara e completo para ficar o degradê certinho. Vou até o final para dar uma sombreada naquela parte do zigue-zague. Agora eu venho com mais claro para poder mesclar tom com tom. Para ficar bem bonito na hora de fazer. Tipo uma sombrinha lá em cima do verde que tá subindo. Fica tipo assim, tá? Agora eu venho com verde abacate na parte de baixo do meu stencil, onde eu não apliquei o verde kiwi. Então, eu faço, ó, tiro o excesso, pego a tinta, tiro o excesso e vamos que vamos. Agora, eu vou vir com verde musgo, o mais escurinho, e vou fazer essa parte de final. Então, vai ficar um tom mais claro em cima, um tom mais claro embaixo. Opa, borrou. É porque está sem cola o meu stencil.
E aí, ó, ele fica balançando e escapando. Então, é bom vocês passarem a cola por baixo. Assim, ele não vai subir pra cima, ó. Nesse jeito aqui, ó, que eu tô fazendo, ele dá uma subidinha e acaba manchando. E com a cola de baixo, não acontece isso de manchar, tá? Depois eu vou recortar, então não vai aparecer que deu uma manchadinha. Vocês vão pegar um pouquinho de cola permanente com um pouquinho de água, vai misturar e vai passar debaixo do estêncil. É por baixo do estêncil, não é em cima, é por baixo. E não passa muito para que não fique tão grudento, tá? É só um pouquinho só de cola e um pinguinho de água. Vocês vão fazer a misturinha e vão passar no estêncil. Agora, terminei o barrado, vou passar termolina leitosa para poder recortar e tirar esses vãozinhos que onde vazou a tinta pelo estêncil. Então, a termolina leitosa da Acrylex, eu vou utilizar ela com pincelzinho. A minha é nova, então, acabei de abrir aqui com vocês. Tá difícil. Abriu! Vou pegar um pires ou isopor mesmo, pratinho. Vou colocar um pouco de termolina leitosa. E tem que esperar secar o pano com a pintura antes de vocês for passar a termolina. Tem que esperar a pintura secar para depois passar. Eu vou passar na parte de baixo, onde eu vou recortar. Isso eu vou passar por cima, uma quantidade generosa. Vou esperar secar, passo como se estivesse passando tinta no tecido, mas é uma termolina leitosa. E depois, quando seca, eu vou passar na parte de baixo por trás, no mesmo lugar onde eu fiz a outra versão. Coloco mais termolina e vou passar por trás também, para dar uma sustentabilidade ótima na hora do corte e não ficar desfiando, certo? Então, por cima, só onde eu vou cortar, tá bom? Eu vou cortar só nessa parte. E vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vocês podem pegar um pincel que vocês usem só para passar termolina ou cola, tá bom? E depois eu vou passar a tesoura nesse zigue-zague e vai tirar as imperfeições que o estêncil provocou. É bem fácil, é só esperar secar de um dia para o outro. Eu deixo de um dia para o outro e depois eu vou recortando. Então, eu passo embaixo, aqui onde eu tô com o pincel, e em cima também. Espero secar e passo por cima também. Perdão, por baixo, nesse zigue-zague. Só de baixo, tá? Para dar esses 3 tons. Então, essas imperfeições que ficou com estêncil vai sair no corte, certo? Recapitulando, usando a cola, não acontece essa imperfeição. Passa por baixo, como se, é que a minha cola acabou. Como se fosse fazer um estêncil, mas usando a cola permanente com um pouquinho de água na parte de baixo para não ficar tão grudento na hora que vocês for tirar, não grudar o estêncil na pintura. Então, uma bolinha de água com um pouquinho de cola, passa no estêncil, espera secar bem seco para depois vocês utilizar na pintura o tecido. Senão vai ficar uma meleca só. Certo? E aí, vocês esperam secar para depois recortar também. Para ficar bem bonitinho
a parte do recorte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.